Bom, pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula da disciplina de resistência dos materiais. E nessa aula 2, abordaremos o conceito de deformação. Na aula 1, nós abordamos o conceito de tensão, né? Abordamos o conceito de tensão. Nessa aula, abordaremos o conceito de deformação. Como vimos, lá na introdução da primeira aula, esses são os dois principais objetos de estudo da resistência dos materiais, lógico, junto com a parte de estabilidade, né? E isso aí vai consubstanciar os projetos de engenharia. Esses conceitos de tensão e deformação, depois nós vamos juntar esses conceitos, né, através da conhecida lei de Hooke, né? Na próxima aula nós vamos ali abordar as propriedades mecânicas e vocês verão que nós vamos juntar justamente esses conceitos de tensão e deformação para, a partir de então, estudar efetivamente a resistência dos materiais. Nessa aula, utilizaremos como referências, né, como referências bibliográficas, a referência principal, o Hibbeler, né, que é nosso livro texto aí, nosso livro base, 7ª edição, e esse é o capítulo 2 do Hibbeler, né, como base o capítulo 2, que vai das páginas 47 a 56, e como apoio utilizaremos aí o capítulo 1 ainda do Beer, tá? Introdução à deformação. Bom, temos o seguinte conceito elaborado pelo autor. Sempre que uma força é aplicada a um corpo, esta tende a mudar a forma e o tamanho dele. Essas mudanças são denominadas deformações e podem ser altamente visíveis ou praticamente imperceptíveis, se não forem utilizados equipamentos que façam medições precisas. Então, pessoal, o principal, quando a gente fala em elemento estrutural, essas deformações elas são quase sempre praticamente imperceptíveis. Agora, se nós pegarmos um elemento altamente elástico, uma borracha, por exemplo, e fizermos um ensaio de tração, né, aplicarmos aqui uma carga de tração, nós conseguimos perceber nitidamente essa deformação. Então percebam aqui a mudança de volume nessa situação, né, durante o ensaio. Observem a mudança de volume, né? Fica nítido que essa borracha ela sofre um alongamento e ao mesmo tempo, na sua seção longitudinal, e ao mesmo tempo uma contração, né? Então vejam que ela sofre uma contração aqui, de modo que o volume é mantido constante, mas se a gente for analisar, existe uma deformação, né? Se a gente for pegar uma fibra aqui longitudinal, nós percebemos que essa fibra ela sofreu um alongamento, ao passo que essa fibra transversal sofreu uma contração, né? Então essa é a ideia de deformação, e nós vamos ver que essa deformação, uma vez conhecida através de métodos experimentais, ela pode ser relacionada com a tensão, né? Cujo conceito nós vimos na última aula. Tá? E as medições de deformação elas são experimentais, né? Através de experimentos de ensaios em laboratórios. E uma vez obtidos, como eu acabei de falar, elas podem ser relacionadas com as cargas ou as tensões que agem no interior do corpo. Né? Então, se a gente conhece a tensão, nós podemos conhecer a deformação. E vice-versa, conhecendo a deformação, podemos definir as tensões que deram origem àquela deformação. Né? E aí o conceito matemático, aí, a equação matemática que vai consubstanciar o cálculo dessa deformação normal, que nós vamos chamar essa deformação normal de epsilon, né? Pela letra grega epsilon. Né? Então essa deformação normal ela é o alongamento ou a contração de um segmento de reta por unidade de comprimento. Então aqui, pessoal, observem só. O que é a deformação? Vamos imaginar aqui essa letra A aqui, um corpo rígido não deformado, né? Primeiro aqui um corpo rígido não deformado. Então eu tenho os pontos A e B, né? Ao longo de uma reta N, né? De uma reta normal aqui N. Após aplicar uma carga nesse corpo rígido,
esse ponto A é deslocado para um ponto A', enquanto o ponto B é deslocado para um ponto B'. De modo que esse segmento de reta agora, que antes aqui era uma reta, agora virou uma curva, né? Devido às condições de aplicação da carga, né? Então vejam que o corpo todo ele foi deformado, né? Mas eu estou analisando somente esse comprimento de reta AB, A', B'. Então, agora a distância entre esses segmentos de reta não mede mais ΔS, sim ΔS'. De modo que a deformação normal média, né? A deformação normal média é o comprimento do segmento deformado, né, após a aplicação da carga, menos o comprimento indeformado sobre o comprimento deformado. Então, percebam, né, que isso vai resultar numa unidade adimensional. Vamos imaginar aqui que essa diferença, isso aqui esteja em milímetro, esse comprimento final seja definido em milímetro e esse comprimento inicial em milímetro. Então, aqui em cima nós vamos obter uma unidade em milímetro e aqui embaixo em milímetro, né? Isso é um adimensional. Então, percebam que a deformação normal média é um valor adimensional. Unidade de comprimento por unidade de comprimento, né? E geralmente isso é especificado, né, como um adimensional, sei lá, 0,01, um adimensional, pode ser dado em milímetro, em metro por metro, né? Pode ser especificado em milímetro por milímetro, o que é muito comum, né? Visto que as deformações de engenharia são muito pequenas, estão na ordem de milímetros ou até menores, né? Comum ali em aços na ordem de micrômetros, tá? Ou seja, esse símbolo micron aqui é 10 a menos 6, né? Um micron, né? Só para relembrar, é 10 a menos 6 metros, ok? Na ordem de 10 a menos 6. Beleza? Então, esse é o conceito de deformação normal média. Comprimento final menos o comprimento inicial sobre o comprimento inicial. Pode ser dado também em percentual, a gente vai ver isso na prática lá de laboratório, nos ensaios de tensão-deformação, que isso muitas vezes pode ser dado também em percentual do comprimento inicial, né? Uma outra coisa, pessoal, conhecendo essa deformação epsilon, né? Então, se eu conheço o epsilon, que é o ΔS' menos ΔS sobre ΔS, eu posso definir isso daqui, né? Porque esse epsilon é muito conhecido, ele é determinado por ensaios mecânicos. Então eu posso falar aqui que ΔS', vejam, é igual a um epsilon ΔS mais um ΔS, né? Manipulando aqui, multiplicando isso aqui cruzado e resolvendo para ΔS'. De modo que ΔS', né? Eu posso colocar o ΔS em evidências aqui, ó, e vai ficar epsilon mais 1. Então, conhecendo essa deformação normal média, tá? Conhecendo essa deformação normal média, que é um delta, né? Essa deformação normal média epsilon, eu posso definir o comprimento final de um segmento de reta dentro do corpo, né? Importante destacar aqui que nós vamos ver isso muito em flexão, né? Que não necessariamente ao aplicar uma carga, todo o segmento de reta no interior desse corpo, ele terá a mesma deformação, né? Por exemplo, se eu tiver aqui o caso típico da flexão, se eu tiver um elemento flexionado aqui, né? Um elemento flexionado. As fibras, né? Aqui nós vamos falar disso lá, eu tenho aqui um plano neutro, onde qualquer fibra sobre esse plano não sofre deformação. Toda a fibra abaixo desse plano sofre uma expansão, né? Sofre um alongamento, e toda a fibra acima desse plano sofre uma contração, tá? Sofre uma contração. Então, não necessariamente toda a fibra, né, todo o elemento, todo o segmento de reta desse corpo tem a mesma deformação. Então, as deformações elas são pontuais. A cada segmento de reta em uma orientação diferente, uma posição diferente no corpo, ele terá deformações diferentes. Essa é a ideia aí central da deformação normal média.
E aí a gente entra em outro ponto aqui importante, né? Por quê? Porque esses segmentos de reta que eu analiso no interior do corpo rígido aqui, eles são pequenos, né? Porque se eu for analisar um segmento de reta aqui grande dentro do corpo, eu posso ter uma parte desse segmento que está sob tração, uma parte sobre compressão, né? Enfim, ele pode se tornar uma curva, tá? Pode se tornar uma curva, assim, dependendo da aplicação da carga. Então, o ideal é que nós tomemos esses segmentos de reta com tamanhos infinitesimais, de modo que eu posso falar o seguinte aqui, eu posso falar que a deformação específica é o limite, né? É o limite de ΔS' menos ΔS sobre ΔS, com ΔS tendendo para zero. O que eu quero dizer com isso? Que o ideal é que eu aproxime esse ponto A do ponto B, ou seja, ponto A, né? O ponto A tendendo ao ponto B, né? Tendendo ao ponto B, de modo que eu tome um segmento de reta infinitesimal, um segmento de reta ds. E aí eu posso de alguma forma garantir que nesse elemento infinitesimal de reta, essa deformação é igual, né? Ele está somente sob tração ou somente sobre compressão. Então são várias simplificações, de novo, aí que a gente vem fazendo nas equações, né? Assim como nas equações de tensão a gente tem várias simplificações, na equação de deformação nós também vamos adotar várias simplificações. Bom, e no caso da deformação por cisalhamento, né? Porque o conceito, existem dois tipos de deformação, como a gente já tratou lá na introdução, né? A deformação normal, que vai causar uma mudança no volume do material, né? Como a gente viu aqui nesse exemplo, né? Então, viram que o material ele sofreu uma mudança de forma, né? Então, o conjunto dessas deformações, porque eu não tenho só uma deformação normal. Então percebam aqui que além dessa mudança de comprimento, né, do segmento longitudinal, esse segmento longitudinal ele ficou maior depois da aplicação da carga, eu tenho também uma mudança nesse ângulo aqui, né? Ó, percebam que eu tenho uma distorção também no material. Esse ângulo também muda, né? Ou seja, a mudança do comprimento está relacionada à deformação normal. Agora, a mudança desse ângulo está relacionada à deformação por cisalhamento. Então, na verdade, o que é essa deformação por cisalhamento, né? Ela é definida como a mudança que ocorre no ângulo entre dois segmentos de reta, né, que originalmente eram perpendiculares um ao outro. Tá? Então, a alteração dessa perpendicularidade, a perturbação dessa perpendicularidade é que define a deformação por cisalhamento. Então, observem aqui o seguinte: eu tenho aqui dois segmentos de reta, o segmento AC e o segmento AB, orientados pelos eixos T e N, respectivamente, né? Ao aplicar uma carga, esses pontos mudam para A', B' e C'. E o ângulo que antes era π sobre 2, vejam aqui que era 90 graus, né? Agora é θ'. Esse θ', então vejam que esses segmentos de reta agora eles se tornaram curvas, né? E aí esse ângulo também mudou, agora ele não é mais 90 graus, né? De modo que esse ângulo de deformação, né? Essa deformação por cisalhamento que a gente vai chamar pela letra grega gama, né? Gama, e isso daqui é medido no SI, esse gama é medido em radianos, tá? É medido em rad, ele equivale justamente à mudança, né, a variação da perpendicularidade. Então ele vai ser 90 graus, π sobre 2 menos, aqui é o limite de θ'. Ou seja, com B tendendo para A
e com C tendendo para A. O que isso aqui quer dizer? Que esses valores aqui são infinitesimais, né? Esses comprimentos de reta são minúsculos, né? A gente vai ver lá que eu vou analisar aqui um cubo, né? Na verdade, quando você vai analisar a deformação, eu vou analisar um elemento cúbico aqui, que ele é infinitesimal. Essas arestas aqui, ó, equivalem a comprimentos diferenciais, dy, né? Dx, enfim, são elementos de arestas muito pequenas. Então, por isso que esse valor aqui, né, ele vai tender a elementos, a arestas infinitesimais, a distâncias aqui, retas infinitesimais. Então, observem que a deformação por cisalhamento, ela é a perturbação da perpendicularidade entre dois segmentos de reta, ou seja, quanto mais esse ângulo gama aqui em radiano se distanciar de 90 graus, maior a deformação por cisalhamento ocorrida. E aí, logicamente, se gama for menor que 90 graus, for maior que 90 graus, perdão aí, pessoal. Aqui, ó, o microfone caiu. Então, se isso daqui for maior que 90 graus, por exemplo, quer dizer que a deformação, ela é negativa, né? Isso aqui, a deformação é negativa. For maior que 90 graus, quer dizer que isso daqui, ó, ele está se abrindo assim, se distanciando do 90 graus. Agora, se esse ângulo gama for menor que 90 graus, ou menor que π sobre 2, eu tenho uma deformação por cisalhamento positiva, ok? Essa é a convenção de sinal, mas nós vamos trabalhar isso aos poucos e de forma mais detalhada mais à frente. Bom, numa análise geral, agora sobre o conceito de deformação, nós podemos ter aqui a seguinte situação. Imagine aqui um corpo rígido, né? Um corpo rígido, e desse corpo rígido nós extraímos um volume infinitesimal aqui de um ponto arbitrário, né? Nós extraímos aqui esse volume infinitesimal na forma de um cubo. Bom, esse cubo, né, quando indeformado, ele possui arestas que medem ΔY, né? Aqui, olhando aqui, né, os eixos, obedecendo esses eixos aqui, ΔZ e ΔX. Bom, o que nós queremos definir é qual a forma que esse cubo assumirá após as deformações provocadas por um determinado carregamento ou por uma determinada tensão. Como nós vimos, o comprimento final dessas arestas, ΔX, ΔY e ΔZ, né, o comprimento final ΔS', ele é 1 mais epsilon vezes o ΔS. Se nós considerarmos o comprimento final, por exemplo, aqui, dessa aresta ΔX, eu vou ter que ΔX' vai ser 1 mais epsilon_x, né? Aqui eu estou trabalhando com x, 1 mais epsilon_x, que é a deformação normal na direção x, vezes ΔX. Se eu pegar essa deformação ΔY, eu vou ter que o ΔY' após a deformação vai ser 1 mais epsilon_y vezes o ΔY, e por aí, e assim em diante. Então, cada aresta dessa daqui vai assumir um comprimento que está relacionado à deformação específica, vejam, né? εx, εy e εz, né? Então, eu posso calcular isso aí, né, através dessa equação geral de deformação específica. E da mesma forma, eu posso definir qual será o ângulo, né? Porque aqui em deformado ele é sempre 90 graus. Então, o ângulo entre os eixos y e x é 90. Entre os eixos
Z e X também é 90, só que após a deformação, esse ângulo não será mais 90, porque ele vai sofrer uma deformação por cisalhamento, né? Essa perpendicularidade não será mais possível. Então, eu vou ter aqui, ó, o π sobre 2, nesse caso aqui, no plano, aqui eu estou no plano YX, né? Eu vou ter o π sobre 2, que era o ângulo indeformado, menos a deformação para o cisalhamento desse plano. Aqui, no plano Z, no plano ZX, a mesma coisa, eu vou ter 90 graus, π sobre 2, menos a deformação para o cisalhamento no plano XZ ou ZX, né? De modo que esse elemento aqui, que forma ali aproximadamente um paralelepípedo, tá? Um deformado, eu vou ter, em cada aresta, eu vou ter as deformações normais e a deformação por cisalhamento. Então vejam que as deformações normais, ela causam uma mudança no volume, ao passo que as deformações por cisalhamento, elas provocam uma distorção, ou seja, uma alteração na forma desse corpo que originalmente aqui era um cubo, era um paralelepípedo bem definido. Ok? Então essa é a ideia. Lógico que na prática isso ocorre ao mesmo tempo, de forma simultânea, né? Tanto a deformação normal em cada eixo, quanto as deformações por cisalhamento também entre cada um dos eixos. Tá? Então esse é o conceito aí de deformação, é um conceito mais simples do que o conceito de tensão que a gente viu na aula anterior. E aí, para consolidar esse conhecimento acerca de deformação específico, vamos aqui a alguns exemplos, né? Relacionados ao conceito de deformação normal e deformação por cisalhamento. Nesse exemplo 2.1, nós temos aqui o seguinte enunciado. A haste delgada mostrada na figura é submetida a um aumento de temperatura, né? Então, aqui, ó, o aumento de temperatura também pode provocar uma deformação, né? Aí, tanto por contração, se essa temperatura é reduzida, quanto por uma dilatação, uma expansão, se a temperatura for aumentada. Então, nesse caso, nesse exemplo, eu tenho um aumento do comprimento original, que é de 200 milímetros, porque ele sofre um aumento de temperatura, tá? E é o que cria uma deformação normal, e aí ele me dá uma equação que está relacionada à mudança de temperatura, onde Z é dado em metros. Determine o deslocamento da extremidade B da haste devido ao aumento de temperatura e a deformação normal média da haste. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho aqui um ponto B, então essa haste AB vai sofrer um alongamento aqui na direção de Z, né? Ele vai sofrer um alongamento, esse ponto B vai vir parar aqui embaixo, ou seja, ele vai sofrer aqui uma deformação normal εz. Por que εz? Porque está na direção Z aqui, na direção do eixo Z. Né? De modo que esse εz, ele está na forma de uma função, né? Foi determinado experimentalmente. εz é igual, né, a 40 vezes 10 a menos 3 vezes Z elevado a meio, né? Vezes Z a meio. E aí, o que ocorre aqui? Então, eu sei que essa equação descreve a deformação normal média ao longo de todo o eixo Z, ao longo desses 0,2 metros aqui, ó, nesses 200 milímetros. Como a gente falou, eu posso analisar isso de uma forma diferencial. Eu posso falar isso aqui, posso fazer isso aqui, ó, dz' é igual eu posso usar aqui o conceito de integral, né? Eu posso falar aqui que eu posso aplicar uma integral desse lado e uma integral desse lado aqui, né? Analisando isso de uma forma diferencial. Eu posso tomar um elemento de área aqui, dz, e fazer uma integral de modo a aplicar essa equação em todo o comprimento aqui, né? Se eu fizer uma integral, eu aplico essa equação ao longo de todo o comprimento. Então, isso daqui, eu posso falar aqui,
Na verdade, eu tenho aqui, eu estou olhando aqui, faltou na equação um 1 aqui, né? Isso aqui tem um 1 mais 40, né? Então aqui, pessoal, peço desculpa aí, corrigem, aqui a equação faltou um 1 aqui. É 1 mais 40 vezes 10 a menos 3z elevado a meio. Então, só corrigindo aqui, o EZ, né, ele é 1 mais 40 vezes 10 a menos 3, e aí tudo isso aqui vezes z, na verdade não é tudo, né? Só essa segunda parte aqui que está multiplicada por z elevado a meio, tá ok? Então, acertem aí no material de vocês. Então, isso vai ser 1 mais 40 vezes 10 a menos 3 vezes z elevado a meio dz, ok? Por quê? Porque eu peguei esse epsilon aqui, na verdade, né? Eu peguei esse epsilon aqui, que é uma função de z, e eu falei que epsilon z, né, é igual a 1 dz, ok? Então, e aí para assumir com esses operadores diferenciais, eu apliquei uma integral. Essa integral, ela vai variar de 0, ou seja, eu vou aplicar ela desse ponto até esse ponto, né? De 0 a 0,2, a 200 milímetros. Esses são os limites da integração. Então, eu vou obter aqui, ó, essa operação corta com essa, que z', né, que é o comprimento agora final, depois da deformação, vai ser, essa integral vai ficar, a integral de 1 dz é o próprio z, mais 40 vezes 10 a menos 3, a integral de z elevado a meio é z elevado a meio mais 1, que é 3 meios. Z elevado a 3 meios sobre 3 meios. Tá? Isso variando de 0 a 0,2. Então, esse z' vai ficar, vamos só alterar essa forma aqui, isso vai ficar z mais, esse 3 meios vai ficar 2 terços, vezes 40, vezes 10 a menos 3, né? Vezes z a 3 meios. 3 meios. De 0 a 0,2. Então, vou substituir o limite superior. Na hora que eu substituir o limite inferior, vou zerar a equação, né? Então, isso aqui vai ficar 0,2 mais 2 terços vezes 40 vezes 10 a menos 3 vezes 0,2 elevado a 3 meio, tá? Que vai resultar em um comprimento final z' de 0,2024 metros, né? Então, esse é o comprimento final após o aumento de temperatura, né? Então, percebam que aqui eu não substituí o limite inferior, porque a hora que eu substituir esse limite inferior aqui vai zerar, porque isso é uma multiplicação, e aqui também vai dar zero. Então, eu não preciso de substituir isso aí, né? Então, aqui, pessoal, agora eu tenho o comprimento final após a deformação por temperatura. Então, uma vez estabelecido o comprimento final, eu posso definir, na verdade, qual foi o deslocamento, né? O deslocamento delta z, né? Ele vai ser o quê? Não tenho linha aqui, né? Esse deslocamento ΔZ, ele vai ser o próprio Z', que eu calculei, que é o comprimento final, menos o comprimento inicial Z. Então, isso vai ser 0,2024 menos 0,2, que é o comprimento inicial, tá? Então, o ΔZ vai ser 0,0024 metros, que é aproximadamente, né? Aproximadamente
2,4 milímetros, tá? Esse foi aqui o que ele pede aqui, né? O deslocamento da extremidade P. Então, ele se deslocou aqui, né? Na verdade, esse deslocamento aqui, ele foi de 2,4 milímetros. Tá? Então, essa daqui foi a solução da letra A e do problema. Na letra B, né? Na letra B, ele quer a deformação normal média. Então, a deformação normal média, ela vai ser o comprimento final, né? Que a gente falou aqui, que é o Z' menos o comprimento inicial sobre o comprimento inicial. Tá? Isso aqui, essa deformação normal média, então, ε, vai ser o comprimento final, que é 0,2024 menos 0,2 sobre 0,2, que é o comprimento inicial. Então, a deformação normal média vai resultar em 0,012, tá? 0,012 metro por metro. Poderia colocar como adimensional também, né? Mas é muito comum na prática de engenharia usar metro por metro, já que aqui as unidades estão em metros, milímetro por milímetro, se elas estivessem em milímetros, polegada por polegada, enfim, né? Para não ficar um adimensional. É mais comum utilizar assim, ok? Então, essa foi a deformação normal média, né? A letra B, deformação de 0,012, e esse foi o deslocamento do ponto B, tá? Então, vejam que, olhem a diferença entre a deformação e esse deslocamento. Na verdade, ele foi a deformação, né? Esse deslocamento, na verdade, ele me dá a deformação da barra, a deformação após o aquecimento. Então, uma coisa é a deformação, uma outra é a deformação normal média, né? Então, é muito importante que vocês percebam a diferença. Ele deformou 2,4. Isso resultou numa deformação normal média de 0,012 metro por metro, ok? Então, esse aí foi só um exemplo de deformação provocada por variação na temperatura, né? Na próxima parte dessa aula nós vamos fazer mais alguns exemplos aí relacionados à deformação normal e à deformação por cisalhamento, ok? Bons estudos a todos.